Boa noite, meus amigos, meus irmãos, Zuca, Cidinha, Marilda, André, uma alegria e todos que forem entrando, uma alegria estarmos juntos, iniciando a semana, falando, tratando e trazendo para vocês um conteúdo a respeito do Espiritismo. Meu nome é Vânia e eu represento a Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Temos em nossa casa atividades presenciais e virtuais. As virtuais se constituem das lives de um curso de espiritismo transmitido toda terça-feira às 19 horas através da plataforma Google Meet. Caso você tenha interesse em participar desse curso, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp, que é o 963004552. Além disso, como atividade virtual, nós temos o nosso Evangelho Online, que acontece todo último domingo de cada mês, sempre às 16 horas. E pelo WhatsApp você vai poder obter informações de como participar do nosso Evangelho Online. E com relação às atividades presenciais, no domingo às 9 horas temos palestra. Na segunda-feira, nós temos às 19h30 assistência espiritual. Quem quiser participar ou obter um tratamento espiritual precisa chegar mais cedo, por volta das 18h45, 19 horas, a fim de passar por uma entrevista fraterna. Deixa eu cumprimentar a Josefa, a Silvia e o Nelson. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Um prazer receber a todos através da nossa live. E então, na segunda-feira, na terça-feira, nós temos o estudo do livro dos Espíritos, das 19 às 20. Na quarta-feira, palestra das 20 às 20h30. Na quinta-feira, temos duas atividades. Na parte da tarde, estudo de obras doutrinárias das 15 às 16. Às 16 horas, permanecem na casa somente os médiuns e os trabalhadores para uma sessão mediúnica. À noite, às 19 horas, nós temos a apometria, que é uma técnica energética. E quem desejar passar pela apometria precisará entrar em contato pelo nosso WhatsApp para agendar esse tratamento. Na sexta-feira, nós temos o estudo do Evangelho, das 19 às 19h30. Somente aos sábados, embora tenhamos uma atividade presencial, esta não é aberta a todos, não é aberta ao público, em virtude de termos um curso, Aprendizes do Evangelho. Inclusive, se você quiser saber se é possível ainda entrar, eu acho que neste momento talvez não seja mais possível, mas através do nosso WhatsApp você vai obter a resposta necessária. Bem-vindo, Nelson, bem-vinda, Brandina. Vamos então agora, já que os recados foram dados, não é? Lembrar também mais duas coisas. Nós estamos com um evento beneficente que nós precisamos reformar a nossa casa, o telhado. Então, nós estamos fazendo uma galinhada beneficente. Quem se interessar, vai ser no dia 9 de outubro, um domingo, a partir das 11h30. Então, poderá comprar os marmitex. Então, quem desejar, quem tiver interesse, obtenha as informações pelo nosso WhatsApp. E também nós temos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, todo segundo sábado de cada mês, das 15 às 16h30, os portões se abrem para receber aqueles que puderem colaborar conosco em termos de mantimentos, produtos de higiene e limpeza. Temos mais de 20 famílias cadastradas em nossa casa que mensalmente recebem uma cesta básica. Paulo, seja bem-vindo. Então,
neste momento, unindo os nossos corações, os nossos melhores sentimentos e pensamentos, fechamos os nossos olhos a fim de fazermos a prece que Jesus, divino pastor de nossas almas, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje é aquele dia que nós nos dedicamos a estudar de forma breve, ligeira, 3 obras ligadas à doutrina espírita. A primeira, Caminho, Verdade e Vida, em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, uma questão do Livro dos Espíritos. Então, na sequência, vamos à leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, em sua lição de número 31, cujo título é Coisas Mínimas. Esta obra foi ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier e contém 180 mensagens. Se nós nos dedicarmos a lermos uma por noite, levaremos 6 meses para concluir este livro. Coisas mínimas. Pois, se nem ainda podeis fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Jesus, Lucas, capítulo 12, versículo 26. Pouca gente conhece a importância da boa execução das coisas mínimas. Há homens que, com falsa superioridade, zombam das tarefas humildes, como se não fossem imprescindíveis ao êxito dos trabalhos de maior envergadura. Um sábio não pode esquecer-se de que um dia necessitou aprender com as letras simples do alfabeto. Além disso, nenhuma obra é perfeita se as particularidades não foram devidamente consideradas e compreendidas. De modo geral, o homem está sempre fascinado pelas situações de grande evidência, pelos destinos dramáticos e empolgantes. Destacar-se, entretanto, exige muitos cuidados. Os espinhos também se destacam, as pedras salientam-se na estrada comum. Convém, desse modo, atender às coisas mínimas da senda que Deus nos reservou, para que a nossa ação se fixe com real proveito à vida. A sinfonia estará perturbada se faltou uma nota. O poema é obscuro quando se omite um verso. Estejamos zelosos pelas coisas pequeninas, são parte integrante e inalienável dos grandes feitos. Compreendendo a importância disso, o Mestre nos interroga no Evangelho de Lucas: pois se nem podeis ainda fazer as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Coisas mínimas é o tema da nossa conversa, de hoje. Então, o que Emmanuel, o autor espiritual, nos esclarece é que tudo na vida demanda um processo. Tudo começa do mais simples para atingir uma etapa mais complexa. Então, como Emmanuel nos disse, até o grande sábio ele não prescinde de aprender as primeiras letras. Então, muitos sonham com coisas grandes, mas não se dispõem a dar o primeiro passo e fazer as coisas pequenas que parecem insignificantes, desprezíveis, mas que são partes inerentes do processo. Nenhum de nós alcançará a iluminação se nós não formos nos analisando
no miudinho do dia a dia. Percebermos como nós agimos, como nós reagimos ao que nos acontece. Então, as coisas mínimas são de grande importância. Então, não vamos desprezar, não vamos considerar menor aquela pessoa que desenvolve uma atividade muitas vezes não valorizada pela sociedade. Mas nós sabemos que todas as profissões, todas as funções contribuem para o todo. Então, alguns estão em um cargo, em uma posição mais elevada, mas nós dependemos uns dos outros, desde as funções mais humildes àquelas que exigem maior intelectualidade, maior responsabilidade, mas todas formam o grande conjunto que levará a humanidade a progredir, seja intelectual, moral, espiritualmente. Então, vamos refletir a respeito disso. Tudo começa, uma longa caminhada começa com o primeiro passo. Desta forma, nós precisamos também ter para nós mesmos um olhar mais amoroso, percebendo que nós avançamos, podemos ter avançado pouco, mas estamos avançando. Então, é no mínimo que nós chegaremos ao máximo, nós chegaremos a nos iluminarmos com Jesus, na felicidade real e eterna, pois como o Mestre nos afiançou, a felicidade não é deste mundo. Que mundo? Um mundo material, de provas, de expiações. É claro, podemos usufruir de uma felicidade relativa, tendo o suficiente para a nossa subsistência e a consciência tranquila, como é abordado numa das questões do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga o que seria felicidade. Então, a nós, habitantes deste planeta, cabe a felicidade relativa. E ter a consciência tranquila já não é uma felicidade, meus irmãos? Com certeza. Então, vamos refletir que tudo, como eu vou reiterar, tudo é processual. Quero cumprimentar a Ana Cristina e o Julian Ricardo. Sejam bem-vindos à nossa live. Então, nós abordamos o trecho, a lição de número 31 da obra Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora para o farol das nossas vidas, o Evangelho de Jesus à luz do Espiritismo. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 8º. O capítulo 8º tem como tema, como eixo central, bem-aventurados os puros de coração. Então, são palavras de Jesus pronunciadas no Sermão da Montanha. E o título que leremos agora são os itens de 1 a 3, Deixai vir a mim os pequeninos. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Evangelho de Mateus. Então, lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam os que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Evangelho de Marcos. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância,
como símbolo dessa pureza, como já a tomara por símbolo da humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz ao renascer na vida corpórea as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aquelas que lhes assemelham. Então, nós vamos comentar esse trecho do capítulo 8, Deixai vir a mim os pequeninos. Em certas traduções, nós temos também Deixai vir a mim as criancinhas. Então, Deixai vir a mim os pequeninos, essa tradução, ela nos permite alcançar uma amplitude maior, porque quando falamos em criancinhas, normalmente a nossa mente se fixa na criança, no espírito que reencarnou recentemente, que guarda um corpinho infantil, que ainda não sabe falar ou começou a falar as primeiras palavras, começou a andar. Então, quando nós nos referimos, segundo as palavras do Mestre, deixai vir a mim os pequeninos, já podemos aprofundar nos pequeninos em espírito, em conhecimento, em luz, que somos todos nós, que carecemos da iluminação trazida pelos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. A passagem, ela é emblemática e nos mostra que os pais levavam seus filhos pequeninos para que Jesus pudesse abençoá-los. Porém, os discípulos de Jesus, que além de segui-lo também cuidavam da sua segurança, perceberam ou imaginaram que aquelas crianças, que aqueles pais estariam atrapalhando a marcha do mestre e empurravam os pais de forma ou zangavam-se com eles porque imaginavam realmente que eles estavam atrapalhando. Porém, Jesus, ao ver essa atitude em seus discípulos, aplica-lhes uma corrigenda e diz a eles: não os embaraceis, deixai vir a mim os pequeninos. E ele então os abençoava, abraçava, passava a mão nas cabecinhas infantis. Imaginemos o que era receber um abraço do Mestre Jesus. E Jesus sabia que aqueles pequeninos tinham simplicidade e pureza no coração. Essa simplicidade, essa pureza permaneceriam nessas crianças? Muito provavelmente não. Porque enquanto pequenas, enquanto criancinhas, elas ainda não haviam conseguido acessar seus arquivos conscienciais ligados a outras existências, não é? Então, quando a idade viesse, haveria malícia, poderia haver maldade, não é? Entretanto, quando nós pensamos na criancinha, ela é de fato a imagem da pureza. É incapaz de fazer uma maldade quando ela é bem pequenina, porque ela não tem essa capacidade ainda. Os seus sentidos não estão amplamente desenvolvidos. Então, quando Jesus diz deixar vir a mim os pequeninos, ele não se referia somente às crianças do corpo, mas os pequeninos de alma, aqueles que sofrem em virtude das suas imperfeições morais, que somos todos nós. Em alguma medida, todos nós somos egoístas, orgulhosos,
invejosos, impacientes, maledicentes, em alguma medida. Então, todos nós precisamos do Mestre Jesus. E ele diz, deixai vir a mim. Então, como é importante que nós consigamos chegar ao Mestre Jesus, porque ele não virá, não fará este caminho até nós. Nós precisamos, como lá no texto precedente do Caminho, Verdade e Vida, nas coisas mínimas, então toda caminhada de iluminação começa com o primeiro passo, e o livre-arbítrio que nós temos nos fará dar, se tivermos vontade firme, este primeiro passo em direção à luz eterna. Queridos amigos, então, o reino de Deus não é somente para as criancinhas, é para os pequenos que não se julgam superiores e que buscam na humildade, na simplicidade, servir a Deus e a Jesus. Graças a Deus. Vamos agora, então, para a questão do Livro dos Espíritos. Nós estamos nesse estudo sequencial, na questão de número 660. Estamos no livro 3º, concernente às leis morais, capítulo 2º, Lei de Adoração. Então, Kardec indaga aos espíritos superiores: a prece torna o homem melhor? Esta questão é a de número 660. Então, vamos pensar. Será que só orar nos torna melhores? Vamos à resposta para que possamos comentar a respeito. Sim, a prece torna o homem, o ser humano, melhor. Por quê? Aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para o assistir, para o auxiliar. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Na próxima live nós abordaremos a questão 660A, mas vamos nos ater a essa questão, se a prece nos torna melhores. Sim, porque quando nós oramos, quando estamos com sinceridade, com humildade, nos reconhecendo como pequeninas criaturas que dependem do Pai Celestial, quando pedimos por nossa melhora, quando queremos servir de coração, é certo que esta prece jamais ficará sem resposta. Então, o que os bons espíritos nos garantem é que quando oramos com sinceridade, não maquinalmente, só ligando uma palavra a outra porque sabemos de cor determinada prece, ou porque chegou a hora de dormir, vou fazer rapidinho uma prece, mas se o nosso coração não está na mesma frequência das nossas palavras, nossas preces não serão atendidas simplesmente porque elas não chegarão às instâncias superiores, porque elas estão destituídas de sentimento. Então, a prece é um recurso gratuito ao alcance de todos nós. Não desmereçamos, não nos esqueçamos da prece. Quando pensamos em Deus, isto é uma prece. Estamos louvando o Criador quando pensamos nele. Então, meus amigos, nós vamos então parando por aqui, encerrando a nossa conversa que traz o Espiritismo para mais pertinho de nós. Quero agradecer a presença preciosa de cada um de vocês junto a nós, nos emanando essas energias amorosas, positivas, nos sustentando na condução dessa live. Quero convidar a todos para juntos
fazermos uma prece endereçada à nossa Mãe Maria. Maria Santíssima, Mãe de Jesus, que trouxe a luz para o nosso mundo. Fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus e oremos com o coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que tenhamos todos nós uma semana abençoada. Amanhã, terça-feira, teremos a live com o nosso amigo Rubens. Quarta-feira, fica sob a responsabilidade do nosso irmão Ezequiel. Na quinta, temos o nosso irmão Carlos. E sexta-feira, se Deus assim o permitir, estaremos de volta, João Firmino e eu, estabelecendo uma parceria para levarmos o Espiritismo até você. Fiquem com Deus, muita paz, muita luz e até a próxima. Gratidão, Nelson, gratidão a todos. Beth, um abraço. Tchau, tchau.